TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a sua vida. Todos nós precisamos estar sempre unidos ao Senhor, à sua palavra, buscando essa verdade para transformar a nossa vida. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Luciana Trindade, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai testemunhar, que é o que todos nós precisamos fazer, falar da verdade do Senhor, daquilo que Cristo já operou dentro de nós. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Elisama. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todo o corpo de Cristo. Amém. Então nós queremos saber como iniciou a tua caminhada com Cristo. Eu aceitei Jesus há mais ou menos uns 20 anos, quando a minha família conheceu o Senhor, através da minha mãe. Nós tínhamos uma família destruída, por adultério, a vida no mundo, sem conhecer o Senhor. Nascemos numa família que não conhecia o Senhor, E nós passamos por todos os problemas de todas as famílias que não conhecem Jesus e que criam filhos segundo o conhecimento do mundo. E quando o casamento dos meus pais foi destruído, a minha mãe, através de uma amiga, foi convidada a conhecer a igreja, participar das reuniões. E ela começou a buscar o Senhor sozinha, Os meus irmãos, os dois do meio, também acompanhavam ela. Foram os primeiros de nós, que somos 4, a conhecerem o Senhor e começaram a buscar na igreja. E depois de alguns meses, assim, que a minha mãe começou a se dedicar ao Senhor, o Senhor trouxe meu pai de volta, para a família. E aí, através da minha mãe, ele também começou a buscar o Senhor, começou a frequentar a igreja, e buscar o Senhor em casa, meditar na palavra, ter o primeiro contato com Jesus na vida dele, Os meus pais sempre tiveram o desejo de servir o Senhor, mas como não sabiam o caminho, eles andaram pelo mundo, em todo tipo de religião que a gente possa imaginar, o que esteve disponível a eles acessaram e procuraram. Mas eu creio que o Senhor sabia que o desejo deles era servir a Jesus e resgatou eles do mundo, e trouxe para a vida da igreja, para o Senhor. E a partir daí, eles foram começando a ministrar a palavra para nós em casa. Nós já éramos adultos, Eu já tinha 17 anos, quase 18. E eu levei algum tempo para aceitar Jesus por causa daquilo que a gente vivia com eles, A nossa vida, a nossa infância foi muito, muito massacrada, assim, pelos problemas do casamento deles, E como eles buscavam Jesus em muitos lugares, a gente muitas vezes era obrigada a participar daquilo sem querer. Então, quando eles chegaram com a novidade de Jesus, a gente foi bem resistente, Alguns de nós fomos bem resistentes, assim, em aceitar. E eu me lembro que eu fui uma que não tive muita facilidade em aceitar, ouvir falar do Senhor, não tive muito desejo de buscar, porque não conseguia entender, assim, que eles tinham verdadeiramente achado o caminho. Mas aí a gente começamos, nós 4, a observar a mudança, na vida deles, a mudança no casamento, no modo deles se relacionarem, no modo deles tratarem a gente. E aquilo foi impactante para nós, porque nós sempre vivemos numa família totalmente desequilibrada. E quando nós começamos a ver a obra que o Senhor estava fazendo na vida deles, no casamento, aquilo começou a causar um impacto, assim, puxa vida, será que dessa vez acharam, Será que encontraram o caminho? E pelo testemunho deles, assim, a gente começou a ter interesse de buscar o Senhor. E um dia ia acontecer um batismo, e o meu pai veio e convidou, vocês não gostariam de ir, se batizar? Só eu e a minha irmã, que não éramos ainda batizados, os 2 meninos já haviam sido. E aí eu senti no meu coração, assim, eu digo, acho que é a hora de dar uma chance para esse Jesus, que tá fazendo uma coisa tão maravilhosa na vida dos meus pais. E aí convidei a minha irmã, e ela ficou assim, meio resistente, não quis. Eu disse, olha, só falta nós duas, os nossos irmãos já foram. E ela, não, então amei. E fomos, nós nos batizamos, E a primeira coisa que a gente começou a conhecer na igreja, a primeira programação que a gente teve acesso foi a cura interior, Eu fui a primeira que participei de uma cura.
E aquilo fez uma transformação na minha vida tão grande, assim, no meu interior, que se refletiu no externo, sabe? As pessoas diziam, o que houve contigo? Como tu tá mudada? Que diferença, sabe? E eu não tinha dimensão, não tinha nem a realidade daquilo ali que Deus estava fazendo dentro de mim, mas a partir dali ele começou a avançar, né? Começou devagarzinho, foi alcançando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E eu fui tendo experiências com ele, assim, de muitas maneiras, assim, o Senhor se revelou para mim, me permitiu experimentar ele, e eu percebi que ali era aquilo que a minha família tinha procurado a vida inteira. O único lugar onde a gente achou a paz que a gente procurava, a verdade que a gente procurava, sabe? E o Senhor conseguiu restaurar e devolver a unidade, porque quando nós chegamos para o Senhor, eram 6 corações destroçados, destruídos. Não sei, não posso descrever para os irmãos o que o diabo conseguiu fazer na nossa vida. E o advento de Jesus transformou tudo, mudou os corações, curou, de verdade, irmãos, curou o nosso coração e nos permitiu nos relacionar de novo, algo que era impossível. Existia muita briga familiar, ninguém se entendia e Deus começou a operar todas essas coisas. Ninguém se entendia, era guerra total. A gente, pra ser honesta assim, com os irmãos e franca, nós odiávamos o nosso pai. A gente odiava ele. Porque ele tinha uma vida assim, né? Uma vida de qualquer homem mundano, né? Se preocupava com festas, com mulheres e né? Ingressou em religiões assim, onde a gente foi arrastado junto, e que nos gerou muito sofrimento para nossa mãe, né? E até que foi o ponto que a mãe não aguentou, né? Então, vamos deixar ele com a vida dele, vamos viver a nossa vida. Mas aquele ponto, né? Eu já tinha 18 anos e a nossa vida foi sempre assim. Os corações já estavam de uma maneira que só Jesus poderia restaurar, né? E ele restaurou, e restaurou a comunhão, a unidade. Ele fez a obra toda. Com certeza, né? É maravilhoso quando o Senhor entra, porque tem até uma palavra que diz, né? Em João 10:10, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando nós somos ignorantes, né, com respeito à verdade de Cristo, é isso que acontece, é inevitável. Mas diz também nesse versículo que Cristo veio trazer vida e vida em abundância, que é Deus recuperar, né, esses corações. E eu gostaria de perguntar da cura interior, o que mais você viu, assim, tem algum título, algum que falou muito contigo, assim, assistindo aquelas que hoje nós temos a cura interior em livro, nós temos em CDs, né? E aquelas ministrações eram presenciais, né? Agora nós temos o material que é o mesmo assunto. Qual o assunto, assim, que mais mexeu no teu coração? Eu me lembro, ainda faz quase 20 anos disso, né? Que eu fiz a primeira cura. Mas eu me lembro que o que mais me encantou, assim, foi estudar os temperamentos, sabe? Eu não tinha nem ideia daquilo, que aquilo existisse. E quando começamos, né, a estudar aquilo e conhecer, eu comecei a perceber, assim, tu começa a ver os traços do teu temperamento em ti, nos outros, né? E como é difícil, assim, Jesus tomar o equilíbrio deles, né? Porque quando a gente não tem ideia dessas coisas e vive, entrega o nosso temperamento e faz a vontade dele, e ele é que, né, nos dirige em tudo. E a partir do momento que tu entende, assim, que vem a luz, que aquele temperamento tem qualidades, tem defeitos, que foi Deus que colocou ele dentro de cada um, e tu percebe que aquilo ali precisa estar na direção de Jesus, né? Que até as qualidades do temperamento sem Jesus no controle, elas são descontroladas, não são bênçãos, né? Até hoje eu me lembro, nunca esqueci daquilo, sabe? Algo assim que me desvendou, que me iluminou, porque eu sempre tinha uma ideia que a gente devia ser todo mundo igual, né? Todo mundo tinha que pensar que nem eu. E quando eu descobri aquilo, eu digo, puxa vida, nunca ninguém vai ser igual a mim, né? Cada um tem o seu, cada um tem uma característica em realce, né? Uma que se salienta mais. E aquilo ali me desvendou os olhos, sabe? Me mostrou que nunca ninguém vai ser igual. E isso é uma coisa maravilhosa do Senhor. Então, até hoje, eu nunca me esqueci dessa matéria que a gente estudou. Isso me trouxe muita luz, assim, para ser até mais compreensiva, assim, com as pessoas, né? Porque até Jesus tomou o controle da alma. Tu tem muito julgamento, né? Quer botar todo mundo em ordem. Tu quer comandar e o teu jeito é o certo. E Deus me iluminou muito, sabe? Nisso. E com relação a essa restauração familiar, como você viu Deus te convencendo, como você já mencionou que vocês tinham um problema com o pai, né? Como você viu Deus transformando teu coração para enxergar ele de outra maneira? Na verdade, eu vi a mudança nele,
né? A partir do momento que eu comecei a ver a obra feita nele. E eu conversava muito com os meus irmãos, assim, a gente teve muita resistência em aceitar ele de volta em casa. Os meus irmãos, principalmente menores, né, ficaram muito, assim, sempre com o pé atrás, muito preocupados, não acreditavam que tudo fosse mudar, né? E a gente só pôde ver Jesus fazer a obra, e começamos a ver, né? E a gente conversava entre nós, mas tu vê, ele era para ter xingado, ele não xingou, né? Olha que estranha a reação dele, né? Meu Deus, agora só vai na igreja, não bebe. Então a gente começou a ver, né? Mas tem que ter alguma coisa boa nessa igreja, porque a gente nunca observou nada daquilo em toda a nossa vida, frequentando todo tipo de religião. A gente nunca viu aquela mudança. E foi nele, principalmente, que a gente viu a transformação. E foi o testemunho da mudança dele que nos fez querer o Senhor e que possibilitou abrir nosso coração para ele de volta. Porque mesmo quando ele foi recebido em casa, né, a gente não tinha aquela aceitação assim, o pai voltou. Não, era bem complicado o relacionamento. Mas ele começou a aceitar a transformação do Senhor na vida dele. Pela transformação que o Senhor fez nele, nosso coração se abriu para ele de novo e também se abriu para o Senhor. Na verdade, teve algum concerto de perdão? Sim, teve vários concertos, até hoje ainda há concertos, mas teve sim, ao longo do tempo, assim, né, que o Senhor foi trazendo convencimento, né, mostrando os erros e tudo, né, foi havendo os concertos que eram necessários, entre ele e a mãe, entre eles e nós, entre nós mesmos, né, uma família grande, bem atribulada, né, e cheia de questões, e o pai procurou ir consertando com as pessoas que era necessário, a família da minha mãe, que sofreu muito junto com a gente, né, a minha mãe, que foi a pessoa que mais sofreu conosco. Deus foi trazendo no tempo dele, conforme a ordem que ele mesmo estabeleceu, né, Deus foi proporcionando, assim, todos os concertos, e até hoje eu vejo coisas assim que Deus traz, não só em mim, mas neles todos, coisas que às vezes estavam esquecidas, lá escondidinhas, e Deus traz. E aí mostra, isso precisa ser consertado, e a gente vai, procura fazer, né, conforme o Senhor diz. E só tem sido uma bênção, né? Nós não tínhamos esperança de ter uma família de novo. A nossa esperança era de cada um poder seguir a sua vida, esquecer que a gente teve uma família, que a gente teve um passado. E hoje nós temos de novo, né? O Senhor ainda está colocando ordem, a obra não está pronta, mas Ele proporcionou que a gente tivesse de novo aquilo que a gente nem tinha esperança mais de ter, né? E continua nos curando, continua fazendo a obra. O que posso dizer mais, né, sobre Jesus? Olha só que bênção, né? Então você que pode estar desesperançado de Deus fazer uma restauração familiar, ou de qualquer outra situação da sua vida que hoje está difícil, que está atribulado, assim como a nossa irmã testemunhou que Deus, Ele muda tudo, Ele transforma todas as coisas, basta nós aceitarmos Ele como nosso único Senhor e Salvador, e Ele vai completar essa obra dentro dos nossos corações. Nós precisamos apenas nos abrir para Cristo, né, para deixar Ele e aceitar também Deus fazer a obra na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque tudo tem um tempo, tudo tem um processo, né? Para que todos nós possamos ser santificados ao longo da nossa vida pelo Senhor Jesus. E no teu coração, assim, o que você viu que Deus mais conseguiu mudar no teu caráter, né? Porque a palavra vem, ela transforma muitas coisas em nós. O que mais você viu nesses anos, assim, que Deus conseguiu transformar no teu coração? Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito corretinha, sabe, Elisama? Muito certinha. Eu não achava que Deus tinha muitas coisas para mudar em mim. Eu achava que, na verdade, toda a minha família precisava de transformação, menos eu, né? Eu era o sinete da perfeição no meio daquela família louca. Mas comecei a conhecer o Senhor, Ele começou a me mostrar que em todas as circunstâncias nós temos coisas para ser transformados, né? A natureza que existe dentro de nós, ela se manifesta ou pelo bem ou pelo mal, né? E nenhum dos dois serve para Deus, a não ser pela vida. E até hoje ainda é uma obra que o Senhor faz em mim para vencer o bem. Porque todas as pessoas assim que são muito corretinhas, né, e fazem tudo muito certinho, muito obedientes, muito amáveis, como eu sempre fui, é muito difícil tu abandonar essa natureza, né? Eu sempre tive assim comigo que todo mundo devia se parecer comigo, que eu era tão boazinha, né? Tudo tão certinho na minha vida.
E Deus tem feito, assim, agora nesses últimos meses, sabe, uma obra para quebrar isso tudo, para pôr isso tudo por terra, sabe? E essa é a principal luta de Deus comigo, para mim abandonar o bem, porque Jesus não consegue avançar dentro do meu coração, porque eu considero muito a minha virtude diante do Senhor, né? Considero que as minhas qualidades agradam a Deus e que fazendo as coisas da minha maneira que eu sempre fiz, Deus vai se alegrar comigo. E é uma ilusão, é o contrário, né? E o Senhor tem feito uma obra para quebrar isso tudo, sabe? Não tem sido fácil, mas eu tenho visto frutos maravilhosos desse quebrantamento. De conseguir experimentar Jesus, assim, nas mais variadas áreas, nas coisas mais impossíveis que eu achava de tocar Ele. E eu tenho conseguido tocar. Por causa disso, Deus tem me convencido que o bem não serve. Foi um trabalhar duro e sofrido, mas tenho visto frutos já. Graças a Deus. É verdade, né? Deus quer que nós venhamos entrar na vida, nem o bem e nem o mal. Deus quer que nós venhamos... Toda a manifestação de amor, de obediência, deve vir da vida. Tem até um livro chamado Bem Imitação da Vida, da editora Vento Sul, muito bom, que nos mostra esse caminho, né? Que nós achamos que nós estamos sempre bem intencionados, que nós sempre queremos fazer o bem, e isso é o correto, quando na verdade Deus ele quer outras coisas de nós, ele quer outro caminho, que é a vida, né? Cristo fluindo através de nós. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.